Nós estamos vivendo um retiro espiritual pregado para nós pelo querido Padre Jonas Abib a partir desse livro, Maranata, Vem Senhor Jesus. E nós estamos no 12º dia de retiro. Eu quero convidar você a abrir o seu coração. Você que me acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, TV, rádio, YouTube, CN Plus, para que eu e você vivamos juntos essa profunda experiência de preparação para o Santo Natal, mas também para a vinda gloriosa do Senhor. Estamos buscando essa graça. Devemos estar sempre preparados. O nosso retiro tem uma ordem: palavra de Deus, meditação, oração, empenho espiritual e atitude prática. E é assim que nós vamos vivê-lo todos os dias. Quero convidar você a abrir o seu coração para que nós ouçamos a palavra de Deus que nos direcionará no nosso dia de retiro. A palavra da salvação de hoje, desse 12º dia do nosso retiro, está em Mateus 11, versículos de 11 a 15. Mateus 11, de 11 a 15. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. A palavra da salvação, ela deve ser meditada por nós. E nós queremos seguir a meditação proposta pelo nosso querido Padre Jonas. Ele vai dizer: são os violentos que conquistam o reino de Deus. Quer dizer, são os fortes que o conquistam. Estamos num período de implantação do reino dos céus. Os fortes são aqueles que conquistam o reino dos céus. Aqueles que se colocam em vigilância, em oração, em penitência, que lutam para fazer a vontade de Deus, que são violentos, fortes nessa realidade. Já aqui, vivendo a eternidade começada, numa vida intensa, espiritual, decidida e determinada. Jesus não está falando de guerra. Isso é importante. Jesus não está falando de guerra, mas do esforço que temos de fazer para continuarmos sendo filhos deles. Nós precisamos continuar sendo filhos dele. Infelizmente, o mundo foi transformado para pior. E uma água lodosa está insistindo em carregar tudo e todos para as trevas. Então, essa violência que fala Jesus no Evangelho é a resistência que nós devemos colocar contra essa correnteza lodosa que quer nos levar para as trevas, para o pecado. Lembremos-nos que nós temos 3 inimigos da alma. O demônio, o diabo, o mundo, são 2 inimigos externos. E um inimigo interior, as nossas paixões, que são provocadas insistentemente pelo demônio, porque ele sabe qual é a nossa fraqueza e ele nos vigia, ele observa o nosso olhar, os movimentos do nosso corpo, as nossas insinuações, e aí ele vai oferecendo tentações. O mundanismo, aquilo que o mundo oferece, aquilo que o mundo quer que nós vivamos. Então nós precisamos resistir, nós precisamos ser violentos, senão a correnteza nos leva. E no tempo atual existem correntezas de ideologias, existe um sistema do mundo, não é? Pautado nos grandes conglomerados midiáticos que trabalham o tempo todo para provocar os nossos desejos mais baixos, que nos levam aos vícios, à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos. Existe a realidade do materialismo que quer nos arrancar de Deus e aí colocar o nosso coração no material e ficar correndo somente atrás daquilo que é material, materialismo. Nós vamos ter que ser violentos para rezar, nós vamos ter que ser violentos para adorar, porque vai ter dia que nós não vamos estar dispostos a nos colocar diante do Senhor.
Nós vamos ter que ser violentos na humildade de buscar o confessionário e confessar, violentos na prática da missa diária, da adoração, da oração. Vamos ter que ser violentos, nos posicionando e dizendo: não, eu não aceito a mentira, eu não aceito a ideologia, eu não aceito o pensamento deste mundo, eu não estou debaixo dessa nova ordem mundial que quer exatamente exaltar o pecado, os vícios. Eu estou debaixo da ordem de Cristo. Mas para isso, eu preciso ser violento. Vai dizer o Padre Jonas: porém, nós que queremos viver a glória de Deus, temos que lutar continuamente contra o pecado, contra Satanás e este mundo que quer nos arrastar para as trevas. Então o pecado, ou seja, as paixões da carne, o mundo e o diabo, Satanás, quer nos arrastar para as trevas. Você precisa ser violento, eu preciso ser violento, nós precisamos ser violentos. E a violência que o Senhor quer que cada um de nós vivamos é a violência da oração, é a violência do zelo pela salvação dos nossos, na prática do amor e da caridade. Essa violência não significa que nós devamos ficar falando na cabeça dos outros, mas vivendo como filhos de Deus, de acordo com as leis de Deus e os mandamentos dele, levando uma vida verdadeiramente evangélica. Às vezes, eu vou precisar silenciar para evangelizar os meus, não responder na altura. Eles vão precisar ver Cristo em mim e não as minhas reações temperamentais, defeituosas de caráter. Muitas vezes, aquilo que eu vou conseguir fazer para conquistar os meus é o silêncio, é a oração, mas principalmente o meu testemunho de vida evangélica. Que o Senhor nos conceda essa graça de sermos violentos na oração e na determinação de seguimento do Senhor. A palavra ouvida, meditada, ela nos leva à oração. E eu quero convidá-lo a rezar comigo. E a proposta de oração do Padre Jonas hoje é exatamente a armadura do cristão. Reze comigo nesse momento, se coloque na presença do Senhor. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Senhor, eu quero essa armadura, porque eu quero permanecer inabalável no cumprimento do meu dever sacerdotal, do meu dever de irmão na fraternidade, na minha comunidade, do meu dever de pregador do Evangelho, do meu dever de filho. Eu quero permanecer inabalável no cumprimento do meu dever, mas também do dever de cristão, de filho de Deus. Conceda-me a graça, Senhor, de ficar alerta, a cintura cingido com a verdade. Eu renuncio à mentira, às mentiras de Satanás, às mentiras das ideologias, às mentiras do mundo. O corpo vestido com a couraça da justiça. A justiça é dar ao outro o que lhe é de direito e dar a Deus o que é de direito. Então eu quero amar o meu irmão e quero amá-lo acima de todas as coisas, entregando ao Senhor a minha vida. Quero calçar os pés com a prontidão de anunciar o Evangelho da paz. Eu quero ser testemunha do Evangelho. Eu quero embraçar o escudo da fé. E com ele eu posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu quero declarar agora: eu creio em tudo que crê a Santa Igreja Católica. Eu professo tudo que professa a Santa Igreja Católica, a palavra de Deus, a sagrada tradição, o sagrado magistério. E agora, Senhor, enfim, eu me revisto do capacete da salvação, renunciando aos pensamentos de morte, pensamentos negativos, pensamentos destrutivos de condenação. Eu assumo que o Senhor me redimiu, me salvou, me justificou. E eu agora empunho a palavra de Deus, a espada do Espírito, para atacar e para me defender dos assédios do maligno. Amém. Com o empenho espiritual que o Padre Jonas nos propõe e também a atitude prática. O empenho espiritual é: faça o estudo bíblico do capítulo 6 da carta aos Efésios. Então você vai retomar aí a sua palavra e vai passar um tempo fazendo o estudo bíblico nesse dia do capítulo 6 da carta aos Efésios. Entenda contra quem é a nossa guerra, como conseguiremos vencer as batalhas. E assim,
nós vamos compreender melhor o que significa ser violento para conquistar o reino dos céus. Se possível, vai dizer o Padre Jonas, use o método que eu ensinei no livrinho A Bíblia no Meu Dia a Dia, da editora Canção Nova. A atitude prática. A prática da oração mais importante na Canção Nova é a participação diária na Santa Missa. Então, o que ele está propondo para cada um de nós? Viver a Santa Missa diária. Afinal, a igreja vive da Eucaristia. Eu sei que para muitos, vai dizer o Padre Jonas, é difícil frequentar a missa todos os dias. Às vezes nem tem Santa Missa na sua cidade, na sua comunidade. Se tiver celebração da palavra, vá, comungue. Mas além da participação na missa dominical e dias de guarda, é preciso um esforço, é preciso ser violento, para ir ao máximo de dias possível durante a semana à Santa Missa. Desde quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus, há 29 anos atrás, eu fiz um propósito de missa diária, todos os dias na Santa Missa. E eu posso dizer para você, isso fez toda a diferença na minha caminhada de fé. Me levou a um amadurecimento profundo na minha caminhada. Então, ele vai dizer aqui, eu sei que tem regiões que é difícil ter acesso à Eucaristia. Se você está neste caso de ter dificuldade de acesso à Eucaristia, faça a sua comunhão espiritual. E ele encerra com uma frase de Santo Agostinho, que nós precisamos levar para o nosso dia a dia. A Eucaristia é o pão de cada dia que se toma a Eucaristia como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Eu quero repetir para você, a Eucaristia é o pão de cada dia que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre esse dia de retiro. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre você. Sobre você e o nosso dia de retiro, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.